Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Cruz e Souza, poeta negro catarinense, baluarte do simbolismo no Brasil. Para o crítico literário Antônio Cândido, Cruz e Souza foi o único escritor eminente de pura raça negra na literatura brasileira, onde só havia mestiços. E para entoar a poética de nosso cisne negro, trago a este Papo no Auge a voz irradiante do professor Robson Benta. Com mais de 30 anos de experiência artística, Robson Benta é ator, diretor e professor de teatro, é diretor dos grupos de teatro Arte para Todos e Louco é Pouco, integrante do coletivo Ímpar de Teatro. Professor Robson conduz um projeto chamado Cruz e Souza para Todos, Últimos Sonetos para Ver e Ouvir, sendo este um projeto de acessibilidade cultural em literatura que contempla a tradução de 96 poemas da obra Últimos Sonetos para a Língua Brasileira de Sinais. Lhes digo que o episódio 155 do podcast Papo no Auge é gravado hoje na Rádio Educativa Joinville Cultural FM 105,1. A poesia pede passagem neste programa. Professor Robson, bem-vindo ao nosso Papo no Auge. Muito feliz por poder conversar com o senhor. Como primeira pergunta, quando e como surge o seu pendor para o teatro, para a arte, para a educação? Com vocês, o professor Robson Benta. Obrigado pela acolhida. Eu confesso que eu estou emocionado porque eu tenho trabalhado já com Cruz e Souza há bastante tempo, e participar de um podcast que vai tratar do Cruz e Souza e vai levar em particular para o público acadêmico, me pega bastante, porque foi na escola que eu descobri o teatro, né, um menino preto. Quero fazer minha descrição, caso o programa seja escutado por pessoas cegas, né? Eu sou um homem preto, tenho 58 anos, uso óculos, tenho meu cabelo black power, tenho um cavanhaque e barba brancos, né? Já sou quase um sessentão, e gosto de usar bastante camiseta, e hoje estou com uma camiseta vermelha e uma camisa jeans. Tá um pouco frio aqui em Joinville hoje. Eu tenho 1,82 m de altura, então na média, sou uma pessoa um pouco mais alta. Bom, com 11 anos de idade eu descubro o teatro na escola, numa montagem da professora de português do Rapto das Cebolinhas, da Maria Clara Machado, que é a escritora que povoou a infância de muitos artistas de teatro do meu período, porque era talvez das poucas, né, que escrevia o teatro para criança no Brasil. E a partir dessa experiência, mais do que fazer o meu primeiro vilão, meu primeiro personagem, a coisa mais importante foi que o teatro me colocou num lugar de protagonismo, né? Abriu espaço para que eu me reconhecesse como pertencente. O racismo, e ele vai percorrer bastante a nosso papo, porque o Cruz Souza também foi, né, um homem preto que passou por experiências com certeza bem mais desagradáveis que as minhas. Mas vamos para a parte boa, né? Então, descobrindo o teatro dentro da matéria de língua portuguesa, que eu acho muito importante, e conversávamos antes aqui, eu acho que o papel do alfabetizador é fundamental, né? O nosso prazer pela leitura, pelo conhecimento, nasce do nosso prazer pela nossa língua. Então eu tive uma alfabetizadora incrível, Dona Geni, que eu tive a oportunidade, todas as vezes que eu retornei para o Rio Grande do Sul, onde eu morava, em Cachoeira do Sul, eu tive a oportunidade de visitá-la, até que ela estava bem velhinha, e era muito bacana, porque ela sempre me impulsionou. Eu sempre tive vozeirão, e ela era um dos poucos meninos pretos na escola, então ela fazia questão de ter um olhar mais carinhoso, porque já compreendia o que nós passávamos, né, com as outras crianças.
Depois dessa experiência com o Rapto das Cebolinhas, com o Camaleão Alface, o meu primeiro vilão, eu apaixonei. E me atrevo a dizer que naquele momento eu tive pra mim que eu faria teatro pra sempre, né? Que esse era o negócio que eu queria fazer. Então ainda estávamos no governo militar, então sempre tinha sessão cívica, Semana da Pátria, homenagem pais, mães. Toda semana tinha um evento cívico e eu virei o mestre de cerimônias da escola. Então isso foi muito legal, né? Me senti respeitado, ocupar um espaço onde, por ser quem eu sou, como eu sou, eu tinha respeito dentro da escola. E a partir disso, lá na cidade, em Cachoeira, não tinha muita possibilidade de teatro. Eu acabei vindo depois que saí do Exército. Eu vim para Joinville. Eu ia para Garopaba, acabei me perdendo no caminho, vim parar em Joinville. E foi muito bacana, porque estava escrito isso, que eu conheci o Borges de Garuva, da Casa Cultura aqui em Joinville. E ali não parei mais de fazer teatro, conheci o teatro por dentro, né, dentro de uma instituição cultural. Por acaso, hoje eu faço parte do corpo docente da Casa Cultura, sou professor ali, concursado já há 27 anos, e descobri, além da potência de ser um intérprete, também o prazer de dar aula. Já fazia monitoria com o Borges nas turmas de adolescentes, dos cursos semestrais que o Estúdio de Artes Cênicas na época tinha, e comecei a gostar daquilo, né? Comecei a gostar. E é muito bacana compartilhar, porque eu tive a oportunidade, no primeiro ano que eu fiquei aqui, eu só fiquei assistindo. As peças estavam montadas, né? Então eu ajudava no cenário, figurino, organizar as coisas e assistindo ao Borges dirigir. E achei muito bacana isso, aprender e ao mesmo tempo também aprender uma didática de ministrar aula de teatro. E as coisas foram se ampliando, porque também militei no movimento negro e comecei a olhar também para as questões dos pretos dentro do teatro. O MNU, e conheci o teatro negro do Abdias e comecei a entender na prática que essa coisa do racismo que eu vivi na infância e adolescência, ele se estendia e de fato as pessoas desprezavam a produção de pessoas negras em qualquer área, né? Então eram menos importantes sempre. E às vezes até apagados, e eu descobri isso daí com um exemplo muito forte, que foi com o Cruz de Souza, quando em 84 eu fui convidado para interpretar o Cruz de Souza no Alva Paixão, um curta-metragem da Maria Emília Azevedo, de Florianópolis, uma grande diretora. E aí fui para Floripa, sentei com a Maria Emília e começamos. Eu conhecia mais o Cruz de Souza do clássico exemplo de aliteração, né? Do Vozes Veladas, Veludosas Vozes, né? Que acaba sendo a primeira referência que talvez a maioria das crianças tenha do Cruz de Souza. Mesmo em Santa Catarina, terra onde ele nasceu, né? Ele nasce em Nossa Senhora do Desterro, que em homenagem ao cara que matou um monte de catarinenses, virou Florianópolis. Existe um movimento até para retornar o nome, mas o Cruz de Souza passa ali, nasce ali e passa até 20 e poucos anos e descobre a literatura porque os pais já eram alforriados e ele aprende a ler e escrever, o que me faz crer que se mais pretos tivessem aprendido a ler e a escrever, com toda a certeza teríamos mais pretos escritores. Que massa. Isso é importante registrar. Que bacana, professor. Eu queria fazer um registro aqui. O nosso podcast é um salve aos professores desse Brasil. A gente precisa... Ele nasceu na pandemia, naquele momento em que a ciência estava em xeque e a gente precisava trazer à tona ainda mais, pulsar ainda mais a voz dos docentes. Então, um salve à sua alfabetizadora, à sua professora. Um salve ao senhor que está aqui, obrigado, né? Então, a educação precisa de pessoas como o senhor também, né? Fazendo o coro, né? Trazendo o Cruz de Souza à tona. E é sobre ele que eu vou perguntar agora, né? O senhor já deu uma pincelada aí quem foi o Cruz de Souza. Vamos aprofundar mais, né? Qual é a importância desse personagem para a literatura brasileira? De que falava a sua poesia? Para todos entenderem, professor, o que foi a literatura simbolista? Bom, o artista tem um papel sempre de criticar, de falar do seu tempo, né? E o simbolismo nasce na Europa
como um movimento... A Europa passava por uma crise, né, econômica, e o sofrimento atingiu a população. Naturalmente, os escritores também, né, sensíveis ao seu tempo, começaram a escrever sobre isso ou nesse clima. Né? Inclusive, se chamou decadentismo por um momento, porque parecia uma coisa pessimista demais que queria empurrar. Mas era só uma leitura da realidade, né? Um olhar mais verdadeiro para a realidade. E o simbolismo assustou um pouco porque ele parou de ser explícito, né? Vem na esteira do parnasianismo, e ele não diz mais, mas sugere. Ousa brincar com uma musicalidade na forma de escrever, e a repetição de palavras, né, de sinônimos, essa paixão pelo branco, pelo limpo como paz, que o Cruz Souza chegou a ser acusado de ser racista porque falava muito no branco, né? Então é importante que a gente fale das coisas para que a ignorância não prevaleça e se construa, né, a partir disso, se reforce a partir disso o preconceito. Mas então o fato de sugerir, de colocar a gente que é leitor no papel também de pensar um pouco, de imaginar com um pouco mais de liberdade qual é a forma final da ideia do poeta, é uma coisa deveras interessante, mas assim, nós, infelizmente, atualmente, a gente tem fugido da palavra, o advento da internet deu uma engolida na língua portuguesa, e se os professores, né, de qualquer área não se mobilizarem para resgatar, a gente perde porque os nossos alunos não querem mais ler. Mas não é porque eles não gostam do tema, é porque não tem mais acesso, né, o princípio lá na alfabetização do prazer pela leitura, ele foi sabotado, então ele não vai se estimular. O que eu procuro fazer, e aprendi isso a partir do Cruz Souza também, e do teatro, aqui a gente pode linkar o nosso trabalho. Então, como é que a poesia simbolista, para mim, é muito bonita, eu gosto da musicalidade, eu sou um ator de formação, então eu tenho prazer em dizer esse texto, eu vejo muitas coisas nele e consigo, na interpretação, sugerir também um pouco dessas possibilidades. Mas só a poesia não basta. Então eu trago a poesia e trago também a discussão sobre o racismo. Né? Por que tem pouco escritor preto? Ou por que o próprio Machado de Assis chegou aí para uma cédula e para uma propaganda da Caixa Econômica Federal branco? Foi uma polêmica na época e eles refizeram e fizeram o homem como era. Porque o racismo se estabelece aí dessa forma também, enquanto a gente nos separar, né, humanos, por cor de pele, por altura, por tamanho da cintura, por cor de olho, a gente vai deixar de desfrutar de um monte de coisa bacana que é a diversidade justamente que nos proporciona. E eu entro, né, nos últimos 12 anos com um trabalho de formação cultural por meio da arte, com o IMPAR, né, que é o instituto que eu faço parte, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, e nós criamos o Arte para Todos, que pretende trabalhar teatro, música, dança, artes visuais, com pessoas com qualquer tipo de deficiência, com qualquer característica, transtorno mental, porque as características das pessoas têm servido para impedi-las de acessar coisas, inclusive a característica da cor da pele. Para muitas pessoas, uma pessoa preta, eu no caso, sou só um homem preto, e aí com todo o preconceito que se tem ao olhar para um homem preto, que da mesma forma uma mulher ao volante é só uma mulher ao volante, com todo o preconceito que rodeia o mito de que a mulher dirige mal, o que é uma estupidez que proporcionalmente, né, nós homens fazemos muito mais besteiras no trânsito. Mas como é que você desconstrói isso? Só falando de tudo ao mesmo tempo, lembrando que está tudo vinculado. Então o Cruz Souza era um baita de um artista, coerente, porque fazia um movimento de provocação que o artista tem que fazer a partir da leitura do seu tempo. Não dá para eu viver num contexto racista, de guerra, de sofrimento e escrever sobre florzinhas. Posso, mas a arte mexe a ponto da gente se sentir provocado e não aceitar, a menos que a gente não saiba onde está vivendo. Então, mas para o Cruz Souza, um menino preto ali, final do século XIX,
não tinha como ele não saber que ele era um homem preto, que os outros pretos não tinham acesso à formação que ele teve, de aprender a ler e escrever, não podia usar calçado como ele usava. Então ele não era aceito pelos brancos porque era preto, não era aceito pelos pretos porque convivia com os brancos e como os brancos. Então isso deve ter causado um sofrimento muito grande para ele. Eu sou aqui do Sul e a gente sabe o quanto é forte, né, o preconceito racial aqui nos nossos 3 estados. Então o Cruz de Souza vai para o Rio de Janeiro, também não consegue muito colocar o seu trabalho, e aí amplia a nossa possibilidade de falar que o país, né, que a nossa unidade país não muda muito daqui do Sul ali, e a capital era Rio de Janeiro na época. Então, se a gente contextualizar isso tudo, a gente contribui para tornar a poesia mais atrativa, porque ela tem o gancho da situação política, da situação social. E quando eu trago o Cruz de Souza para essa tradução em Libras, eu também crio o acesso para uma parte significativa da população, que é o Cruz de Souza para Todos. É um projeto que trabalha com a poesia. São dois livros, né? Um audiobook e um videobook. Então, pessoas com baixa visão e cegas e pessoas surdas. E a tradução para Libras foi uma coisa bem complicada e, ao mesmo tempo, muito interessante, porque é uma outra língua, é uma língua visual. E se a gente vai pegar a musicalidade e a repetição, né, e o uso de sinônimos e figuras de linguagem, né, a própria literação, elas perdem o sentido para a pessoa surda. Então, como reconstruir? Trazendo uma pessoa surda, que é alfabetizada também em português, para dentro do projeto, porque é ela que vai nos dizer. E aí que eu conheci a máxima das pessoas com deficiência, que é o nada sobre nós sem nós, que deve servir para todo mundo, né? Por exemplo, a gestão pública. Como é que a gestão pública funciona sem consultar toda a população, uma vez que a gestão pública é para todos? Entende? Então é muito bacana, porque me fez voltar para mim e me colocar nesse lugar de pessoa preta, de pessoa que teve acesso à literatura, de pessoa que convive com a comunidade surda, que convive com pessoas cegas, e perceber que assim, como eu perdi muitas coisas por ser preto, eles perdem muitas coisas também por terem essa característica, e ninguém escolheu nascer dessa cor ou com essa deficiência. Então nós, que somos neurotípicos, que, né, não temos aparentemente deficiências, somos responsáveis por fazer por facilitar o acesso, por permitir o acesso dessas pessoas a todas as coisas, porque no final das contas as pessoas são punidas, né? Punidas. O cara é um deficiente físico, ele é punido, condenado a ficar em casa, porque nós vamos ficar fazendo rampa em tudo que é lugar para essa pessoa. Entende? Chega a esse ponto. Tem que botar a guia para o cego? Bota, mas bota carro estacionado na calçada, libera estacionamento na calçada, então a guia está ali embaixo do carro. Compreende? E no caso das pessoas pretas, hoje, quando se fala nas cotas, né, eu sou um grande defensor das cotas, não só por ser uma pessoa preta, porque eu não sou deficiente, defendo todas as causas das pessoas com deficiência, não sou mulher e defendo todas as causas das mulheres, porque é isso que precisa acontecer. A gente resgatar a nossa humanidade e olhar para as outras pessoas como pessoas, né? E parar de selecionar coisas que a gente não vai considerar quando a pessoa é o outro. Então, as pessoas pretas, dentro dos corpos pretos tem pessoas, dentro dos corpos deficientes tem pessoas iguais a nós, né? Cheio de problemas, cheio de dificuldade, com acesso limitado para um monte de coisa. O que vai garantir que eu vou ocupar um espaço é pertencer à escola. Então eu preciso, é passar pelo processo acadêmico numa escola. Então eu tenho que prever escolas onde caibam todos. Sim. Porque senão eu já estou ali no ponto de partida eliminando algumas pessoas. E a literatura é muito isso, né? A diversidade. A gente hoje tem acesso à música. Quando eu era menino, que eu conhecia a música, a gente era no Fantástico, era nas rádios e era nos discos que as gravadoras escolhiam gravar. Os artistas que as gravadoras escolhiam gravar. E hoje com a internet não, a gente conhece música lá do teu estado, a gente conhece música e fica encantado. Nossa, surgiram agora. Não, surgiram, sempre existiram. Agora tiveram um espaço. Então esse acesso que a internet promove para os artistas, e daí não só da música, né? Agora na pandemia a gente teve a oportunidade, além do teu podcast, a gente teve a oportunidade também de conhecer outras manifestações. Sim. Então se a gente pensar nisso para a educação,
por onde a gente pode abrir espaço, vai aparecer o Cruz de Souza para Todos, vai aparecer o link do Cruz de Souza com a discussão racista, porque a população brasileira é um pouquinho mais da metade preta. Então, e é lamentável que ainda, né, Cruz de Souza seja março e dezembro, nascimento e morte que se fala, e em datas cheias, né, centenário Sim. disso. Professores, né? A gente precisa gostar do que faz. Sim. Porque se a gente gosta do que faz, a gente faz Cruz de Souza para Todos, a gente faz podcast, a gente faz reunião no bairro, a gente faz o que a gente vê de possibilidade para fazer para que as pessoas tenham acesso. Porque se eu consigo enxergar do jeito que eu enxergo hoje, é porque eu tive acesso a um monte de coisas, não só ao teatro. Sim. Ô professor, falando em acesso e falando em reconhecimento, infelizmente muitos catarinenses não conhecem a história de Cruz de Souza. Embora muito talentoso, o senhor também já deu uma pincelada aí, com uma poética comparada a poetas do naipe do Baudelaire, do Verlaine, do Mallarmé, Cruz de Souza não teve uma vida condizente com o seu talento. Retirante, morreu pobre e tuberculoso, tísico, né? Esquecido. Ser negro e catarinense atrapalhou o sucesso literário do poeta? Como era ser João em Desterro? Então, volta lá para a tristeza e para o sofrimento, né? E mesmo não estando na Europa, a identificação do João da Cruz de Souza, que era João o nome dele, o Cruz de Souza vive essa dor. Vive essa dor. Ainda hoje, o racismo é muito forte. Com todas as leis criadas, com toda a explicitude do preconceito, com o papo furado da última década do governo militar da democracia racial, que na prática basta você ser preto para saber que ela não existe. Imagina isso lá em plena escravidão, né? O Cruz de Souza, em 1888, ele pegou a abolição, mas efeito algum, né? Porque se passados esses 300 anos a gente ainda tem sequelas profundas, imagina ali no frescor da coisa, onde a população preta, mesmo libertada da escravidão, foi jogada num lugar terrível, né? Foi jogada num lugar terrível, que era não ter mais aquela comida que não era boa, mas era uma comida, aquela casa que era senzala, que não era o paraíso, mas era um abrigo, e colocado num lugar de viver, onde você precisa comprar a sua comida, não tendo recurso para isso, não sendo alfabetizado, né? Ainda hoje o analfabetismo é muito forte entre as pessoas pretas, e a marginalidade que resulta disso, e nós somos testemunhas, até hoje vem de lá. Não teve como se criar uma formação, né? A construção de uma identidade. E o Cruz de Souza serve com toda a sua dor naquela Desterro e depois lá no Rio de Janeiro como um grande exemplo para a gente perceber que a genialidade dele na literatura, tem faculdades na Europa, se não me engano na França, que tem um semestre inteiro só de Cruz de Souza para estudar simbolismo. E nós aqui, mostra aquela carinha preta ali, já torcem o nariz, e quando, né, os mal formados vão olhar para a literatura dele, ainda acham muito estranha. Então eu imagino, e o Últimos Sonetos retrata bastante isso, né, que é o livro que a gente traduziu para Libras. O Últimos Sonetos foi publicado pós-morte, mas ele fala muito da dor, do sofrimento, e questiona de todas as formas, né, do Deus cristão, de todos os deuses que ele conheceu, de todas as formas que ele aprendeu a pensar, referenciando todos os teóricos que ele conheceu, qual era a justificativa para ele passar o que passou. E assim, sem esconder que é porque ele era preto. Então, essa dor fica registrada no trabalho, e ela tem que nos servir hoje para todos, né? Para todos. Nós queremos continuar alimentando isso, porque agora a gente já sabe. O que a gente vai fazer com isso? É óbvio que a pessoa tem o direito de continuar sendo racista, mesmo sabendo que tal atitude é racismo, ou machista, sabendo que tal atitude é machista. Mas ela não pode mais fingir que não sabe e não arcar com as consequências disso, né? A população preta se levanta, e como educador e como homem preto, me sinto na obrigação de compartilhar aqui e de compartilhar
presencialmente com os meus colegas e alunos, a importância da gente tocar nessa ferida, né? De vincular. Não podemos esquecer e não podemos deixar de falar, porque ele continua apagado, né? O Cruz de Souza continua apagado, e as crianças pretas precisam de referências, né? Para começar, eu não tinha referência como criança, meu pai até dizia, mas tu vê ator preto aonde? Porque a nossa referência era a televisão, né? Lá em Cachoeira do Sul não tinha muitos grupos de teatro, era mais na escola. E eles diziam, mas tu quer ser ator, mas tu vê ator preto? Então a desilusão com a nossa existência fazia parte Tanto que meu pai insistia, vocês precisam estudar, porque, né, o pai não estudou só até a 4ª série, olha o tipo de trabalho que eu tenho que fazer, mas ele não conseguia vislumbrar um espaço além do que a academia propunha, né? Você vai estudar, vai fazer um concurso para alguma coisa, ou vai pelo menos trabalhar num emprego mais limpinho do que aqueles que meu pai tinha acesso. E é mais, né? O capitalismo é um modo de produção que nega o ser humano na sua individualidade. E a gente, pelo contrário, que é artista e que é educador, deve vislumbrar possibilidades mais abertas, né? Mais abertas, e trazer os artistas pretos, né, com sua obra e junto à discussão de por que ela sequer é colocada, porque eu não quero que se apaixonem todos pelo Cruz de Souza, eu quero que conheçam e que lembrem que ele é preto. Professor, eu queria pegar o gancho dessa sua fala potente agora, tá? E trazer isso para a realidade. Cruz de Souza, em sua obra, o senhor já falou isso também, vai de uma ansiedade profunda, né, motivada pelo progresso da época, a gente falava isso aqui em off, né, e cientificismo auspicioso a um pessimismo retumbante, quando percebe que as estruturas sociais, elas ficam iguais, permanecem idênticas, né, elas não seriam ressignificadas pela modernidade. Ele não gozou do mesmo prestígio, por exemplo, de outros poetas, mesmo sendo maior, tá? Sofreu racismo aqui em Santa Catarina, também no Rio de Janeiro, também o senhor já pontuou, fazendo um paralelo entre a vida artística de Cruz de Souza e o tempo presente. Como é que é fazer arte no Brasil, tendo a cor de tantos Joões, tendo a cor negra, sobretudo aqui em Santa Catarina? Bom, né, é delicado e me toca muito o tema, porque a gente não tem mais uma oposição forte, né, à presença dos pretos nos palcos, nas orquestras, no cenário artístico, né, nas prateleiras de livrarias, mas a gente continua sentindo isso como de uma forma velada, né? Eu percebo que há, né, o racismo é mascarado, e ele finge que não é, como o machismo, né? Ele finge que não existe. Então, na presença das minhas amigas mulheres, da minha mulher, eu sou um cara que respeita as mulheres, mas saem as mulheres, ficam os homens, volta toda aquela sacanagem. Então, a gente preto sabe, eu ainda hoje, 2023, ainda percebo à noite pessoas atravessando a rua porque eu estou vindo de um lado, e aí me conhecendo, eu tento, né, organizar na minha cabeça como é que se constrói essa ideia da pessoa de que eu posso ser um perigo. É o fato dela estar vendo só uma pessoa preta. E eu não sou só uma pessoa preta, né? Ninguém é só uma das suas características e que continua sendo escolhida normalmente para desqualificar a pessoa. Então, o artista preto... Nós somos num bom número em Santa Catarina, né? Mas nas telas das televisões... eu tenho... A minha conexão com a realidade tem me feito prestar bastante atenção desde que a polícia norte-americana matou o George Floyd lá... sufocado no meio da rua, na frente das câmeras. Esse episódio causou um choque tão grande no mundo todo que os grandes prêmios de literatura, todos da França, todos os prêmios internacionais, os latinos e o próprio Jabuti, foram ganhos por escritores pretos. A gente tem visto, parece que aquele episódio tocou finalmente, porque você transmitir o assassinato de uma pessoa por ser preta, porque ninguém consegue imaginar um cidadão norte-americano branco embaixo daquele joelho, né, com o pescoço embaixo daquele joelho, como ninguém consegue imaginar um cidadão branco sendo alvejado por 80 tiros pelo exército brasileiro, né, soldados do exército brasileiro,
Se ele não fosse preto, talvez não, com certeza não aconteceria isso. Então, a gente ocupa ainda o espaço como forma de resistência. Então, trazer temáticas, trazer a história da pessoa preta, porque a história da pessoa preta é diferente da história da pessoa branca. Por princípio, eu carrego na minha história a minha ancestralidade que traz a dor de não ter sido reconhecido, inclusive pela Igreja Católica, né? Uma parte da família do meu pai, que é de formação católica, como humano. Então, como é que se construiu isso? Como é que a gente desconstrói? E como é que a gente se comporta para encarar isso? Porque não basta você agora aceitar que você tem direito a estudar. Né? Porque a população preta ainda está na margem das cidades, a população preta ainda está em bom número dentro das cadeias. Né? 40% da população carcerária entre os pretos está sem julgamento. Então, não existe advogado, pode deixar alguém preso por anos sem julgamento, só se ela for preta. Então, para a arte também não é menos complicado, mas insisto, nos últimos anos, né, bem recente, a gente tem percebido esse movimento de abertura, talvez porque a culpa bateu muito forte. Bateu muito forte porque pretos, né, em lugares importantes começam também a denunciar. Eu acho que é importante a denúncia não só como uma denúncia vazia, né, como uma manifestação, mas sim como um processo educativo. As pessoas precisam ser educadas a partir do conhecimento da informação. O Cruz de Souza, sim, a gente precisa considerar que ele foi deixado de lado porque ele é preto. Os comerciais, né, tem uma grande loja aqui em Joinville que eu acho muito engraçado, que eu passo sempre na frente, tem 20 fotos. E agora, nesse último lançamento de moda, tem uma criança preta mostrando a língua, né? Fazendo uma peraltice, mas, né? Respira. Como se os pretos não consumissem, como se não fizessem parte, né? O reconhecimento ainda é vetado. Eu sou um artista, eu sou reconhecido na cidade, né? Faço o trabalho por causa do meu trabalho de teatro, por causa do meu talento, por ser professor e também por ter entrado agora na pauta da inclusão. As pessoas têm um respeito pelo meu trabalho, um reconhecimento. Mas tudo isso eu não faço por mim, porque toda pessoa deveria ter o pleno direito de existir com suas características, com suas intenções, que não fossem desrespeito às leis, né, que é o código que a gente cria para todo mundo. Mas ainda é mais complicado. É mais complicado para uma criança preta em Joinville vir estudar aqui na Casa da Cultura, porque as famílias pretas têm menos condições de ter o pai ou a mãe para trazer essa criança aqui, para ficar esperando essa criança e voltar para casa. Nós temos já alguns braços de extensão da casa, então o artista preto se forma também criança, como o artista branco, como o artista não preto, né? Então, se a gente não observar que esse acesso não está sendo garantido de verdade, a gente vai ter de novo, né, lugares onde não vai aparecer a figura do preto, e para quem não tem esse entendimento, vai parecer que os pretos não gostam de arte. Tá aqui, é uma escola pública, eles não vêm, é tão barato, por que eles não vêm? Ninguém quer questionar, porque daí depois o problema do vale transporte ou de alguém que para acompanhar é minimizado. Se a pessoa quer mesmo, ela consegue. Aí cai nessa balela, né, barata e desonesta, né? A desonestidade tem servido para justificar muita coisa, inclusive as críticas às cotas raciais. Se a gente olhar para o ensino privado, o estudante que, né, eu brinco sempre, trabalho numa escola privada também, se vocês comem iogurte todo dia, granola, né, estudam, fazem o cursinho de inglês, viajam para a Europa, seria muita tolice dizer que o vestibular é um processo seletivo que iguala a todos, né? Seria uma tolice, desonestidade intelectual, melhor. Seria uma profunda desonestidade intelectual argumentar que a prova é acessível para todos. Então, enquanto a gente não falar da realidade como ela é, colocar as coisas no lugar e reparar, sim,
As cotas são uma reparação do coletivo e ninguém está acusando ninguém hoje de ser responsável. Embora tenhamos muitos racistas hoje, nós não estamos acusando ninguém de ter provocado aquilo, mas alguma coisa precisa ser feita. Porque eu não preciso ficar temporariamente deficiente por causa de um acidente, usar uma cadeira de rodas e pensar que eu tenho que ficar preso em casa e que talvez eu não consiga nem entrar no banheiro da minha casa porque... agora porta de 80, para quê? Para a cadeira poder passar e você poder usar, se você precisar. E se você não precisar, ir receber um amigo ou para você estar conectado com o seu tempo. A gente não sabia, agora que a gente sabe, por que não fazer, né? Por que Sim. não fazer? Por que não falar dos pretos agora com legitimidade e talvez com um pouco mais de ênfase como forma de recuperar o que não foi, porque a gente se espelha, né? A educação, a gente se espelha, a gente é referência. Vejo muitos meninos e meninas aqui em Joinville, que hoje são adultos, que falam, que me viam como uma referência na cidade. E durante muito tempo eu fui talvez o único ator preto na cidade. Então como é que uma criança pode ver a possibilidade de atuar se ela não se vê representada em cor nos palcos? Muito massa isso. Professor, eu fico assim, eu por mim ouvi o senhor aqui horas. Eu sou bom de papo também. Não, porque é um assunto que, assim, a mim é muito caro, né? Eu venho de uma cidade onde existe muito preto, né? A gente, né? Enfim. E aqui, quando eu cheguei aqui, foi quando eu me identifiquei negro, né? Porque lá pra cima, né? Lá pra Recife, Salvador, enfim, né? A gente tem mais iguais a mim, né? Iguais. Menos assim, menos pretos. né? Enfim. Ô, professor, e por falar em ação, né? Por que trazer à tona, por meio do projeto Cruz e Souza para Todos, a poética do filho de Desterro, do filho de Santa Catarina? O que é que o senhor quer dizer ao mundo quando revisita a obra de Cruz e Souza? Qual é o legado que Cruz e Souza deixa pra gente? Perfeito. Uma das coisas mais importantes para mim no último Sonetos é o grito que o Cruz Souza dá em cada um dos 96 sonetos para que todos ouçam, né? De onde é que está o teu olhar quando você olha para o outro, né? Porque não precisa, e eu acho que ele diz isso bastante também nos textos, porque não precisa amar os escritos dele, né? Mas por que se negar a conhecer, ou pior que isso, por que resistir simplesmente pelo fato dele ser preto? Então, isso é muito forte, porque abre a possibilidade da gente discutir qualquer preconceito, né? Qualquer preconceito. E falar de dentro, eu falo de dentro, eu sempre faço questão eu tô falando do Cruz Souza preto, mas falo também da mulher, falo do indígena, falo da pessoa com deficiência, falo do careca, falo do obeso, falo do magro, falo de todo mundo, porque é exatamente isso, nós somos diferentes, ponto. Nós não temos o direito de escolher que uma determinada característica vai servir para desqualificar, e normalmente é para desqualificar alguém, a ponto de desumanizar essa pessoa. Desumanizar, né? Os pretos foram desumanizados lá na escravidão, no período de escravidão aqui no Brasil, e culturalmente a gente é marginalizado, né? As pessoas falam muito num preconceito, vou trazer uma coisa que pode talvez trazer mais pessoas para dentro do argumento. As pessoas ficam falando bastante numa cristofobia, né? Num movimento contra as igrejas, contra a fé das pessoas, mas a gente não vê notícias de igrejas sendo queimadas, nem de padres ou pastores sendo assassinados, né? São os terreiros e são os pais de santos que são assassinados e os terreiros queimados. Então, a fobia está num outro lugar, e essa demonização da cultura do outro, inevitavelmente, ela está no imaginário de um monte de gente. Porque ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce racista. A criança aprende com os seus a identificar no outro que é preto um perigo, uma ameaça ou um objeto do seu desprezo. Então a gente tem que falar abertamente. O Cruz Souza faz essa grita, ele morreu. Óbvio que naquele período ali também muitos artistas morreram de tuberculose, né? Porque a vida boêmia tem seus custos e a medicina não estava tão evoluída, né? Então o fato dele ter morrido, o que entristece é assim, ele com a grandiosidade da obra se jogar para o Rio de Janeiro, que era a capital e era um centro
mais avançado, né, da cultura, e mesmo assim ele vive em estado de mendicância, né? É uma tristeza ler as cartas dele para os amigos aqui em Santa Catarina, pedindo dinheiro para pagar a passagem para ir para sítio, né, que é onde tinha a estação de tratamento de tuberculose, onde ele morreu, até conseguir juntar esse dinheirinho, chegar lá, em 3 dias ele morreu, e volta, a gente retrata no Alva Paixão, que até tá no YouTube o filme, e volta num vagão de carga, como um favor, porque ele era funcionário arquivista da Rede Ferroviária Federal. Então todas essas dores, e ainda hoje, né, a vida da pessoa preta é cercada de dores, tem sempre que justificar a existência, tem sempre uma piadinha, é mostrar o Cruz de Souza não como um exemplo único, né, porque a gente lembra que ele teve acesso à instrução formal, ele aprendeu a ler e escrever. É importante que se diga isso, né? Tem tão pouco, mas tem pouco e muito bom. E a genialidade dele talvez teve, né, o alimento que precisava. Como eu tive a oportunidade. Se eu ficasse na cidade onde eu morava, talvez eu não conseguisse ser um ator de teatro como eu sou. Talvez eu não tivesse despertado para a arte como eu despertei. Então as condições, e qualquer ser humano que pensa um pouco, e nós, professores, temos que pensar muito, tem que fazer essa leitura, né? A gente tem que olhar no entorno e vincular, porque o saber sem vínculo com a realidade, ele não serve para nada. Como é que eu leio o Cruz de Souza com a potência que tem o texto? Porque eu penso no homem preto naquele período e começo a relacionar o que ele está escrevendo, além da genialidade das estruturas, do que é caracterizado como simbolismo, o conteúdo do que ele está falando. Eu sempre recomendo, leiam Cruz de Souza, tentem entender Cruz de Souza como uma pessoa escrevendo, não se incomodem com as palavras que não conhecem, existem os dicionários para isso, né? Não se incomodem com isso, mas busquem lá dentro, né? Leiam o que se escreveu sobre ele, né? Pessoas que entendem de literatura, que às vezes eu acompanhei muito para fazer esse projeto Cruz de Souza, eu acompanhei e li muitas dissertações e teses de mestrado e doutorado e vi muitas entrevistas, e não tendo o que falar do trabalho do Cruz de Souza, as pessoas começam a questionar. É maravilhoso o trabalho, mas uma dúvida que fica é por que o Cruz de Souza não se envolveu tanto com as questões abolicionistas, apesar dele ter escrito um monte de texto. Então, já dá vontade de ir atrás do pesquisador. Eu falei, você não leu tudo, meu querido? Porque, assim, ninguém pergunta para os escritores brancos do período por que eles não se manifestaram contra a escravidão. Mas o preto tinha que ter a obrigação. Não dá pra gente prestar atenção em tudo. Sofrendo a pressão que ele sofreu, ocupar o espaço para levantar uma bandeira, e não tinha como, ele precisava viver, ele vivia da literatura. Para o artista é mais caro se envolver em algumas coisas, né? A gente às vezes sofre calado e tenta colocar no trabalho a nossa indignação, como na Comédia dell'arte, né? Os artistas iam para a Porta dos Palácios fazer troça dos reis, fazer as denúncias, fazer as críticas com bom humor, mas dificilmente entravam no palácio. Então a gente não consegue acessar tudo. Hoje é possível a gente entender, falar menos besteira, querer justificar ao contrário, né? Porque sempre uma justificação, mas tu dá a oportunidade, a pessoa, como o papo do trabalho, né? Tu dá uma enxada, o cara não vai querer capinar o teu terreno, como se ele pagasse o cara hoje, o cara comesse e amanhã ele ia dar o terreno pro cara capinar de novo. Ou tu tá pensando que o cara vai comer só hoje? Ou tem terreno para carpir esses milhões de desempregados. Então é uma leitura rasa que quer sempre justificar o imediato. E isso a gente escuta muito. Quanto tempo o Milton Santos foi... Milton Santos não, Milton Gonçalves foi... Milton Santos é um meu geógrafo amado. Sim. E assim, né? Tenho buscado referências pretas em todas as áreas, sempre para falar para os alunos, em todas as áreas. Né, que os pensadores, que os escritores, que os artistas, que os cientistas pretos estavam por aí, eles só não são valorizados, como também mulheres não são, porque a nossa sociedade patriarcal branca insiste em manter a hegemonia da qualidade do pensamento, da sabedoria nas pessoas brancas, inclusive da beleza, né? Inclusive da estética, do que se diz beleza. No universo de 8 bilhões, né, considerando a singularidade de cada pessoa, você querer estabelecer um padrão de beleza e dizer, sem referência nenhuma, que um é mais bonito que o outro, é só uma questão de gosto pessoal e não deveria nunca existir
nem competição, nem concurso de beleza. Porque os avanços deveriam servir para o coletivo, né? Para o coletivo, o acesso à arte, o conhecimento das culturas, depende de você permitir que a pessoa que pertence à cultura exerça, né? Faça a apresentação. O Cruz Souza Preto escreveu o simbolismo do jeito simbolista daquele homem preto. Vai pegar os franceses, vai ler coisas que estão lá, do contexto deles, das pessoas brancas que são. Eles não falam de questões raciais, porque não passaram por isso, obviamente. Né? Então, legitimar a dor do outro, o conhecimento do outro, a cultura do outro, como digna de ocupar um espaço, e também tentar me envolver. Como nós vivemos, nós somos um bicho coletivo, a gente precisa se importar, assim, entender até onde a gente não está desrespeitando o espaço e a cultura do outro. Né? Outro dia tive uma discussão para encerrar esse pequeno com um colega sobre os meninos que estão no semáforo, né? Eu falei, hoje passou um cara, eu falei, né? Fez um negócio bacana. Robson, eu até entendo, tem muitos até talentosos, mas por que eles estão ali na rua? Por que eles não vão procurar um lugar para... Eu disse, tempo, eu fiquei em dúvida agora. O que te incomoda? Tu sentiu que ele estava muito triste, sofrendo? Não, se diverte. Deixa a pessoa se divertir, né? Nem todo mundo quer ficar milionário. Né? Nem todo mundo precisa sonhar em ter muitas coisas materiais para ser feliz. Talvez aí resida o grande medo do artista, né? Que são pessoas que não estão preocupadas em entrar na máquina de moer carne e aceitam viver felizes e menos ricas, né? E aí se faz essa crítica à literatura, né? Porque é perda de tempo, a arte. Mas na pandemia a gente viu o quanto ela foi importante, e com a inteligência artificial assumindo alguns papéis que são ainda ocupados por humanos, vai nos restar a arte e toda a sua cadeia produtiva como grande meio da gente sobreviver nessa estrutura em que é o dinheiro, é a moeda que nos permite acesso às coisas. Então, olhemos com mais respeito, e é dentro da educação, né? É dentro da educação que a gente vai abrir para isso. O professor não pode, mesmo o professor de português, né, de língua portuguesa, de literatura, de arte, não pode limitar o seu papel a mostrar como uma possibilidade dentro da estrutura capitalista. Porque nós já entendemos que pessoas com deficiência não têm lugar, que pessoas pretas, periféricas, têm menos lugar. Então, nós estamos assumindo na prática que nós somos incentivadores do preconceito contra humanos, porque é o que somos antes de tudo. Humanos, independente da cor da pele, da falta de uma perna, da falta da visão, do tamanho da minha barriga, de quantos dentes eu tenho na boca, do tipo do meu cabelo. Somos humanos e dói, como em qualquer humano, quando você atira, quando você soca, quando você despreza. Professor, com essa potente fala derradeira, chegamos ao fim deste poético, né, potente, eu diria, preto, papo no auge de hoje. E me permita fazer uma singela brincadeira com uma das suas falas. O senhor disse, né, nem todo mundo quer ficar rico. Eu não vou ficar rico fazendo podcast, mas a gente vai conversar com muita gente foda. É por aí. É isso aí. E a gente vai alargar a inteligência coletiva. Perfeito. Né? Então, assim, eu fico muito honrado de ter conversado com o senhor, né? O senhor que falou sobre o filho ilustre de Santa Catarina, Cruz de Souza, o grande poeta, né? E que o seu projeto alcance mais e mais ouvidos, né? Que o senhor possa ecoar sua fala máxima por todo o Brasil, quiçá o mundo. Obrigado, viu, professor? Beleza. E a gente tá nas redes, né? Sim. Esse projeto tá hospedado lá no nosso canal, Robson Benta Arte para Todos. Então, acesso a todos os sonetos com as traduções em Libras. Bibliotecas que tiverem interesse em adquirir os arquivos, tanto do audiobook quanto do videobook, pode entrar em contato com a gente lá no no @BentaRobson e lá no robsonbenta.arte.br. Com prazer a gente disponibiliza os arquivos para uma aula, né? Para uma atividade que eles estão na rede, acesso livre, mas às vezes a conexão não ajuda. Então pega os arquivos, baixa lá e pode trabalhar com os alunos, compartilhar esse grande escritor preto, né? Para contribuir de novo, né? Pro todo,
pro todo. Qualquer ação que a gente faz na cultura ou na educação deve pensar em todo mundo. Obrigado de verdade e uma longa vida, né? Que os papos pretos permaneçam no auge por muito tempo pra gente equalizar um pouco mais, né? Sim, nosso povo. Sim. Oxalá, muito axé pro senhor, viu, professor? Valeu. Valeu demais. Com vocês, professor Robson Benta. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!